Galisteu Oficial e no Eu Tô no Clima? Já? Tá chegando gente aí no Galisteu? Um minutinho. Tá. Já tá chegando? Turma, bem-vindos. Marquei 3h30, tô tão pontual. Falei que eu não ia estar sozinha, mas a gente está aqui. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho do porquê de tudo isso, né? Vocês que me acompanham aqui nas redes sociais sabem que eu levantei uma bandeira sobre menopausa, que eu comecei a ficar desesperada, porque os sintomas me atropelaram. Eu nunca pensei que fosse passar por isso. Percebi que era pura falta de informação, mas quando eu me vi, eu estava numa areia movediça, achando que não ia ter saída para mim. Corri atrás de informação um pouco atrasada, né? Não vou negar, mas corri atrás e não tive uma informação muito agradável. Quando eu fui correr atrás no meu médico tradicional, no meu ginecologista, para tentar entender o que estava acontecendo comigo, eu escuto o seguinte: faz parte. Eu falei, não. Isso não pode fazer parte, porque eu não vou dar conta disso tudo que está acontecendo comigo. E aí eu fui atrás de entender um pouco mais, de buscar informação com quem realmente entende do assunto. Por isso, hoje, eu estou muito feliz de falar com vocês diretamente da Bezan, aqui no Brasil, mas porque a gente está começando juntos o maior portal de informação de climatério e menopausa do planeta. Eu tô no clima e eu não tô no clima sozinha. A gente vai falar nessa live, tirar suas dúvidas, conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou contar um pouquinho de tudo que aconteceu comigo, mas eu tenho uma especialista muito maravilhosa do meu lado, a doutora Maria Celeste. É um prazer estar com você aqui. Nossa. E esse assunto, então, Adriane, eu acho que é fundamental. E o serviço que a gente vai estar entregando de levar informação, eu acho que hoje é uma joia. E levar informação boa, porque hoje a gente vê muita desinformação por aí, e o importante é levar informação boa. É a tarefa que a gente quer trazer para vocês aqui. Sabe, o mais importante é você que está aí acompanhando, você mulher que está passando por isso, não se sentir sozinha e não achar que não tem jeito, porque foi o que aconteceu comigo, doutora. De repente, eu me vi desesperada e falei, e agora? Agora eu vou viver assim, eu não vou dar conta de viver do jeito que eu tô. Eu estava desesperada e vou contar sobre isso. Mas antes eu queria apresentar a doutora Maria Celeste para vocês, por favor. Muito prazer. Então, tá junto aqui com a Adriane nesse evento aqui, e eu sou professora de ginecologia e obstetrícia. Eu atualmente estou na presidência da FEBRASO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil. Primeira mulher presidente. Primeira mulher. Estou tendo um prazer enorme de poder ser a primeira mulher a assumir esse cargo aí da presidência da FEBRASO. E vocês sabem que a ginecologia e obstetrícia é a especialidade que acaba, como a Adriane mesmo trouxe, sendo o médico de referência que a paciente vai procurar quando sente alguma coisa diferente aí na área da ginecologia, né? Então, a menopausa sendo um desses temas, nada mais propício da gente poder estar falando isso agora, nesse momento. Então vai ser um prazer. E eu estou muito feliz de ser embaixadora, trazendo esse assunto, embaixadora desse portal Eu Tô no Clima, e tentar o máximo possível aproximar a sua angústia da solução. É isso, para isso que a gente está aqui, porque foi exatamente isso que eu fui procurar, gente. Eu estava angustiada com todos os sintomas, porque de repente, doutora, eu me vi com todos aqueles sintomas que eu li. Eu falava, gente, não vou passar por isso, eu tenho uma vida tão legal, eu sou uma mulher tão saudável, eu treino, eu como tudo direito, não, a menopausa não vai me pegar. De repente começou a me pegar de jeito mesmo, no contrapé. Quando eu vi, eu estava experimentando todos os sintomas e mais alguns que eu nem sabia que existiam. Por exemplo, eu sabia dos calorões, mas eu não sabia da taquicardia de calor no meio da noite que te tira o sono às 3h30 da manhã. Isso é um assunto que para mim era novidade. Outra coisa, pavor de falar sobre reposição hormonal. Aí eu fui entender, fome, perdi a cintura, coisas que eu nunca imaginei que fizesse sentido com a menopausa. A falta de libido, que também estava muito distante de mim, ressecamento, pele, ressecamento vaginal, ressecamento de pele, até o olho fica ressecado, resseca tudo, o cabelo muda. Adriane, é interessante a gente lembrar, porque para você teve esse formato. Para uma outra mulher pode ser diferente, para uma terceira vai ser um pouco mais diferente ainda, e isso é uma coisa importante da gente chamar a atenção. Nem todas as mulheres vão ter tudo
exatamente igual como todas as demais. Então, cada uma vai passar por esse período da vida de um jeito um pouco diferente, mas uma coisa é certa, 80% das mulheres vai ter sintomatologia, sim. Então, assim, nós não estamos falando de pouca coisa. É uma população gigantesca de mulheres, né, falando em Brasil, que vai passar por esse período e que precisa estar atenta e ser bem atendida e saber o que ela pode buscar para readquirir a sua qualidade de vida, que é isso que a gente está falando. É qualidade de vida que a mulher possa exercer, né, a sua vida profissional, a sua vida afetiva, a sua vida de relação com qualidade. E olha que maravilha, agora você tem um lugar que era, sabe, tudo que eu não tive, eu quero que você tenha. Eu não quero que você passe pelo que eu passei para você conseguir chegar em algum lugar. Agora não, agora você tem o nosso portal, você tem o Eu Tô no Clima para tirar suas dúvidas, para pegar sua informação, para contar o que está acontecendo com você, para você ser atendida por especialistas, para a gente conversar. Você vai conversar comigo também. Eu, como embaixadora do Eu Tô no Clima, eu quero estar presente também com todas as mulheres que chegarem. Então é só você começar já a seguir a página @Eu Tô no Clima. Me segue também, segue a doutora, porque a gente tem que fazer uma família grandona de mulheres para falar desse assunto, levantar uma única voz e dizer que é possível chegar na menopausa sem vergonha, chegar na menopausa sem medo, né? Porque eu tinha um pouco, não vou negar que quando os sintomas começaram e eu me percebi na menopausa, eu falei, peraí, que eu não sei se eu vou contar isso, não sei nem se eu vou contar isso pro meu marido, é melhor eu não contar, porque assim, é interessante, o que vem na cabeça de uma mulher? O que acontece? O que a gente tem? Isso a gente ainda há pouco conversou sobre a questão da mudança do perfil da mulher, que hoje entra nesse processo de climatério e menopausa, nos anos de 2020, e a mulher lá de 100 anos atrás, século passado, como ela era vista quando uma mulher estava nesse período. Era uma senhora, né? Não, antigamente era uma senhora quietinha fazendo tricô e já sem fazer mais nada e ponto. E hoje a gente sabe que as mulheres são muito ativas, as mulheres têm vida depois da menopausa e na realidade a gente levando em consideração expectativa de vida de países desenvolvidos, a gente sabe que 1/3 da mulher vai ser vivido no período da pós-menopausa. Então, o que é menopausa? Vamos dar um conceito. O que é climatério e o que é menopausa? Porque a gente confunde todo o climatério com menopausa. Mas, na verdade, Adriane, é só para a gente saber que existem esses dois termos, né? Oficialmente, climatério é um período de transição na mulher entre a fase reprodutiva, quando ela ainda pode engravidar, para a sua fase não reprodutiva, porque ela não vai mais gestar. E a menopausa é um marco dentro desse período de transição que é longo. A menopausa, o que é? Data da última menstruação da vida de uma mulher. Algumas mulheres vão passar por esse período e não vão nem saber dizer direito quando é que ela menstruou a última vez, ou porque ela estava usando algum tratamento hormonal que deixou isso um pouquinho escondido. Então, na realidade, hoje os dois termos, climatério e menopausa, se confundem um pouco, mas é interessante sim a gente trazer essa noção do período de transição. Porque o que importa? Por que isso acontece? Esse é o ponto. O ovário da mulher, que produz durante toda a sua vida reprodutiva hormônios femininos, especialmente, para de funcionar porque ele se esgota. Ele é um órgão que tem vida útil dentro da gente. Datada. Então ele acaba lá pelos 49, 45, 50 anos, ele para de produzir aqueles folículos e junto com isso para a produção dos hormônios femininos. E aí vem toda a sintomatologia. Detalhe, nem sempre a sintomatologia vai começar só depois que a mulher parou de menstruar. Os sintomas podem aparecer durante a menstruação ainda. Ainda tem várias mulheres ainda menstruando. Algumas já começam a ficar o ciclo um pouquinho mais irregular, mas algumas até nem. E começa a já ter alguma sintomatologia decorrente do quê? O ovário, ele não para de um dia para o outro, fecha a chave e vai embora. Ele vai aos pouquinhos declinando. E essa diminuição dos hormônios femininos é que já vai começando a trazer sintomas ainda quando a mulher ainda está menstruando. Foi meio que aconteceu comigo, assim, eu ainda estava menstruando, só que eu dava umas falhadas. Exatamente, ainda, esse é o sintoma mais precoce, na verdade, se a gente fosse listar cronologicamente, o primeiro sintoma de todos é a menstruação que se torna irregular. Aquela mulher que tinha ciclo super irregular, ela começa a falhar. Isso já é o primeiro sinal de que o ovário está começando a capengar. Depois, em geral, vem os sintomas de calorões, né? Que você falou muito bem. Acordar no meio da noite, toda suada. É mais comum ser de noite, mas ele pode ocorrer e tem um horáriozinho
típico. A madrugadinha tipo, 3 delas. e pouco da manhã, eu acordava, abria o olho, assim, parecia que alguém... Eu tava dormindo gostosinho. Tá na hora de acordar. Parece Pronto. que alguém vem e tipo, tu mas fala, meu Deus, acordei. É interessante. Vai olhar. Tem um horário sua, né? Aí, acorda com calores, às vezes ao longo do dia, não só à noite, mas às vezes isso ocorre também ao longo do dia. E aí vem uma questão que a gente se interroga, mas hoje cada vez mais as pesquisas estão mostrando que o sono interrompido nem sempre precisa ter o calorão. Às vezes o simples fato de haver alteração hormonal já traz uma situação de sono mais interrompido, sono mais superficial, que é outro sintoma que se soma para a pessoa ficar cansada, a mulher ficar irritada, porque ela não dorme bem, ela vai ter mau humor. E o humor tem mais um detalhe, alteração de humor. Então, porque você não dorme direito, você olha pro lado, vê seu marido bonitão lá dormindo, vai dando uma Descansando. raiva. Mas você nem fala, não, sempre. Mas tá muito calor esse quarto. E aí você fica desesperado. É Você fala, bom, interessante. beleza. É Então, isso. eu tô sentindo, ele falava pra mim, pelo amor, foram 12 vezes o moço lá arrumar meu ar-condicionado. Ele falou, eu não sei mais o que falar. Você vai dormir dentro do congelador, se enfia dentro do congelador. Mas, Adriane, é interessante. Claro que o sono interrompido, o calorão no meio da noite, já tira uma pessoa do seu humor normal. Porém, temos mais um detalhe. No nosso sistema nervoso central, temos inúmeros receptores para receber o hormônio feminino. E a falta desse hormônio feminino a nível de sistema nervoso central faz com que a gente também passe por um outro perrengue, que é a labilidade emocional. Então eu tô super bem, daqui a pouco... Labilidade, eu tô super bem, daqui a pouco eu fico deprimida, daqui a pouco eu fico irritada. O chamado roller coaster, né? A famosa frase, ela é louca. Ela é louca, vem daí. Esse negocinho que ela acabou de falar, ela é louca. Imagina, tá maluca. Ela muda de humor, assim, muda de ideia. Todo mundo vira bipolar na menopausa? Não, senhora. É por um tempo. O que eu quero com tudo isso? Que você não passe. Não precisa esperar chegar nesse ponto para correr atrás da informação. Adianta um pouquinho a sua vida, né? É interessante, Adriana, a gente também chamar a atenção para o pessoal, qual é a idade que isso vai acontecer. Então, a gente costuma dizer que a mais comum idade que a mulher entra na menopausa de verdade, ou seja, quando ela para de menstruar, vai ser lá para os 48, 49, 50 anos. Isso é meio mundial, não tem muita variação. Mas os sintomas podem começar anos antes. E tem mulheres que entram na menopausa aos 30 e poucos anos. Aí já é uma situação especial que a gente chama de insuficiência ovariana prematura, que é aquela mulher que para de menstruar antes dos 30. Aí já é. E essa mulher tem sintomas em geral muito mais expressivos e ela precisa fazer reposição hormonal, que a gente vai falar a seguir, sem discussão nenhuma. Então, uma mulher que entra na menopausa antes dos 30, essa especialmente precisa fazer reposição hormonal, porque ela tem muitos anos de vida pela frente, e aí a gente pode depois falar um pouquinho que riscos uma mulher não fazer reposição hormonal vai estar exposta, especialmente essa que para muito cedo de menstruar. Eu quero saber se é o seu caso. Aliás, você que está na live, na minha live, na live aqui do Eu Tô no Clima também, vocês podem perguntar, tá? Vocês podem participar desse papo, mandem suas perguntas, escreve que tem um monte de gente aqui acompanhando e aí alguém passa a pergunta de vocês pra gente aqui, tá? Porque fique à vontade, porque nessa hora eu sei como é que eu já tive nesse lugar de desespero e queria saber muitas coisas e queria ter um lugar para poder falar. Então aproveita essa live, a gente vai deixar essa live, claro, gravada no Eu Tô no Clima, mas aproveita esse momento agora que você está online aqui com a gente para tirar sua dúvida, para perguntar, tá? Existe um momento certo para começar uma reposição hormonal? Ótima pergunta, porque a gente não tem uma data de início. Qual é a data de início? É quando os sintomas estão incomodando aquela mulher e ela vai procurar recurso para saber o que ela precisa fazer para evitar esses sintomas. Se fala muito de prevenção, e você falou muito bem, eu fazia exercício, eu tinha uma dieta boa, eu tinha tudo bem e achei que eu não ia ser atingida. Não, porque isso é o básico de toda mulher. Hoje a gente fala muito isso. Hábitos de vida bons são fundamentais em qualquer faixa etária, especialmente para essa mulher que está entrando nesse período e que quer adquirir a sua saúde mantida nesse momento. Então, não engordar, ter uma dieta boa, fazer atividade física, depois a gente pode voltar à atividade física. Voltar a namorar, né, gente? Voltar a namorar, estar em dia. Quando começar a reposição? Quando o sintoma está presente e está trazendo prejuízo para a qualidade de vida daquela mulher. A percepção de cada uma é muito importante. Por isso, Adriane, você está sendo muito especial em chamar a atenção. Cada mulher tem que entender, autoanalisar
e procurar a sua ajuda. Porque os sintomas, eles, como ela falou aqui, a doutora pra gente, ele vem devagarinho também, não é de repente, mas se você se percebe, porque eu sou uma mulher que estou sempre atenta ao meu jeito, sabe? Eu sei quando tem alguma coisa diferente em mim, mesmo que eu não saiba explicar o que é, que foi o que aconteceu comigo. Comecei a me perceber diferente. Por exemplo, eu comecei a perceber que eu não mudei nada na minha rotina e eu comecei a aumentar o meu peso. Isso é uma coisa que pra mim ficou muito clara, porque como eu sempre fui magra, de repente eu vi a minha cintura ficar diferente, aquela calça que eu sempre usei tá apertada, não dava mais para fechar, eu falei, opa, mas eu não comi nada de diferente, eu continuo treinando, por que eu tô... Primeira coisa que veio na minha cabeça, estou com problema de tireoide. Não é mais comum, né? Primeira coisa, eu falei, minha tireoide não está mais funcionando, eu estou com algum problema que eu não sei qual é. E aí, foi assim que eu comecei a ficar atenta. A primeira coisa foi no peso. Interessante. Eu achei diferente. Depois já chamou que atenção. já me chamou atenção. Aí depois começou a falhar a minha menstruação, mas a primeira antena então, foi o peso. Mas isso é interessante, Adriane, porque a questão peso e a questão distribuição de gordura corporal. Então a gente tem uma questão que é peso, que tanto homem quanto mulher vão ao longo da vida, se não cuidarem, ter uma tendência para ganhar peso. Já é normal. Já é normal dentro daqueles que ocorrem, mas não necessariamente precisa ocorrer. Por que ocorre? Porque a gente gasta menos energia para manter o corpo vivo. Então a gente vai guardando reserva, por isso que ganha peso. Então, orientação fundamental. A gente precisa adequar a nossa dieta de acordo com o período de vida que a gente está. Um adolescente tem que comer muito, e a gente que já formou todos os olhos está bem, não precisa comer tanto. Então, a menopausa em si, sozinha, ela pode mudar peso, mas pouco. Ela muda muito mais distribuição de gordura corporal. Ah, então que é a cintura, que foi onde eu percebi. Claro, por isso que você já chamou a atenção. Porque o hormônio feminino, normalmente, ele traz essa cintura da mulher. E quando ele vai indo embora, ele tem a tendência para que a cintura se alargue um pouquinho. Então, isso são modificações que chamam a atenção para a gente poder falar também de que além dos sintomas que a gente na superfície enxerga, o calorão e tudo mais, lembrar, Adriane, da questão de risco cardiovascular, que a mulher depois da menopausa acaba entrando em vários riscos, especialmente alteração de gordura no sangue, a pressão arterial que sobe um pouco, essa tendência para ganhar peso, isso tudo vai construindo um pouquinho o que hoje a gente chama que a menopausa é um fator de risco para doença cardíaca. Então a gente sabe isso e os hormônios femininos não vão evitar essa situação, mas vão facilitar muito que o ambiente do organismo feminino se mantenha estável e saudável, que é o que a gente quer. É curioso que esses sintomas, eles são engraçados, né? Eu sempre falei e tratei os sintomas nas minhas redes sociais com humor. É muito engraçado para quem passa por eles, né? Faz o tratamento, olha, ele fica distante, então eu consigo contar isso com humor, e a maioria das mulheres que vem falando sobre menopausa usa muito humor, porque assim, essa coisa do calor, do distanciamento do marido, da vontade de perder o réu primário, de brincar, eu falava, gente, na praia você olha um monte de Bob Esponja andando, somos nós, mulheres quadradas, sem cintura, tá tudo menopausada lá e não sabe, porque fica tudo quadradona, tem a ver com isso, gente, eu sempre brinquei, mas por que é possível brincar com isso? Por que é possível usar isso num tom de humor? Primeiro, porque nas redes sociais você acaba chamando a atenção de muitas mulheres através do humor. Segundo, porque a gente consegue falar isso sem os sintomas, né? Porque quando você está passando por aquilo, não tem graça nenhuma. É a coisa que mais dá raiva é ver alguém fazer piada daquilo que está te tirando o sono, daquilo que está acabando com o teu casamento, daquilo que está tirando a sua autoestima acima de tudo. Porque você olha no espelho, se sente diferente, fala, gente, está todo mundo rindo disso, não tem a menor graça. Então, eu estou aqui do teu lado, viu? Entendo isso total e hoje estou aqui falando sério sobre. Adriane, e o seu relato de quando foi procurar o primeiro auxílio, recebeu isso, faz parte e tal, ele cronologicamente está longe, mas eu, quando ainda estava na faculdade, eu tinha um professor que dava essa aula de menopausa, já faz muitos anos, né? Mas, enfim, na época, ele disse o seguinte, isso é uma alteração do sistema nervoso central, as mulheres têm que usar tranquilizante e remédio para dormir, para se acalmarem e ponto. Não foi nem dado a aula de reposição hormonal. Isso lá atrás. As coisas evoluíram muito,
felizmente, hoje a gente tem opções muito seguras para fazer a reposição hormonal. Tem muita mulher com muito medo ainda. Quando Ainda fala de tem, reposição, ainda fala, tem. Eu não posso fazer, mas Eu nem acho- sabe. Já está falando que não pode, mas nem sabe se eu não acho, pode eu fazer. acho que isso é um tema importante para a gente abordar, de que cada mulher individual, cada mulher vai ser avaliada individualmente para ver qual é a sua condição de saúde, qual é o tipo de reposição hormonal que ela tem que fazer, se ela tem fatores de risco, fumante, obesa, hipertensa, diabética, a gente usa um tipo de reposição mais através da pele, para não passar pelo fígado. Se é uma mulher que não tem nenhum problema desses de saúde, ela até pode fazer o uso por via oral também. E a lembrança importante da questão do uso do estrogênio vaginal. Então, dentro daquela coisa da não quero ver nem meu marido de perto, nem de longe e tal, por quê? Porque as mulheres depois da menopausa têm uma chance muito grande de ir ocorrendo um ressecamento vaginal. Então, aquela vagina que era úmida, era lubrificada, vai ressecar e vai ter uma relação sexual dolorosa. Então, o uso do estrogênio vaginal para especialmente aquelas mulheres que não fazem o uso da reposição pela pele ou por via oral, é muito importante. E isso é um fato que a gente sempre lembra. Muitas vezes nem o médico pergunta e muitas vezes nem a mulher refere. Quando ela não passa por esse calorão, ela entra no consultório e ela esquece de abordar esse assunto da secura vaginal. Então, isso também é um alerta importante da gente chamar a atenção para a possibilidade de uso também do estrogênio somente através da vagina, quando ela não tem esses outros sintomas todos que a gente está trazendo. Assim, essa coisa do estilo de vida, tem gente que fala, não, mas meu estilo de vida não me permite fazer uma reposição hormonal. Hoje você pode fazer essa reposição hormonal de várias formas. Aqui a doutora já falou, pode ser através da pele, que tem um nome, como é subcutâneo? Não, da pele é transdérmico ou percutâneo. Percutâneo, quando é gel. Então são géis ou adesivos. Ou creme. São esses, ou creme. Aí tem aqueles implantes. O implante a gente tem um reticente que é os implantes hormonais hoje que são produzidos no Brasil, eles são todos manipulados em farmácias de manipulação. Então a gente dá preferência para produtos que são regulamentados, produzidos em farmácias, em ambientes, mas em farmácias não, em indústria. Né? Isso, então através da pele ou através da via oral. Ou via vaginal. Né? Mas a questão do estilo de vida que você ia trazendo é muito importante, a gente sempre traz esse assunto, porque ele faz parte da consulta. Mas no meu caso não mudou meus sintomas, não. Não mudou, mas Adriane, mas é uma tarefa hoje árdua da gente sempre chamar atenção. Para as pessoas terem uma alimentação saudável, é que você é superstar e está super maravilhosa e sempre foi. Mas a maioria das pessoas, se a gente vai acompanhar, por exemplo, o ambulatório de climatério que eu tenho lá no Hospital Universitário, o que a gente vê? 80% das mulheres que chegam lá no nosso ambulatório estão na faixa da obesidade ou do sobrepeso. Então isso é fundamental, isso aqui é para vocês. Cuidem, a alimentação tem que ser boa, a atividade física tem que ser adequada, tem que manter o ritmo. Então manter a atividade física, a gente costuma dizer qual é a atividade física. Gente, a Organização Mundial da Saúde preconiza 150 minutos de atividade física aeróbica por semana. Mais 2 vezes por semana de alguma atividade de carga. Essa é a receita básica. É a base. Aí a pessoa vai adequar de acordo com o seu estilo de vida, a sua possibilidade. Gente, para pensar, se você não consegue se dar meia horinha por dia que seja, para cuidar de você, tem alguma coisa muito errada com você. Para pensar isso. Eu não tenho tempo. Tem sim. E se você não conseguir, você tem que dar um jeito de conseguir. Porque assim, a gente sabe, isso não tem a ver só com mulher, não, tem a ver com o ser humano. Quando a gente quer, a gente sempre dá um jeito de fazer o que a gente precisa. Por que é que você não consegue essa meia hora para cuidar de você? Porque essa meia hora para caminhar, essa meia hora para não atender o telefone. Quando eu estou fazendo meu esporte, eu faço uma aula de 45 minutos que ela me resolve. Eu não atendo o telefone naqueles 45 minutos, porque é o meu momento. É o meu momento de fazer a minha aula e eu estou focada naquilo. Resolve a minha vida? Não posso achar que aquilo é a resolução de tudo. Não é. Mas eu estou me dando este cuidado, este carinho. É assim que eu vejo. Isso é muito importante. Você tem que ter essa meia hora. Mas sabe, Adriane, isso passa pela questão de que a mulher ela é muito cuidadora dos outros. E ela às vezes esquece de cuidar de si. Né? Então eu acho que isso que a Adriane está trazendo é fundamental. É deixar um horário para cuidar de você. Você tem que se cuidar. Como é que vai cuidar dos outros sem cuidar de si? Pois é. É fundamental. Atividade física sempre, durante toda a vida. E isso que nós falamos. Quando a Adriana fala 30 minutos por dia, quem não consegue? Coloca no início do seu dia, que aí está garantido. Você sabe que eu falei que esse meu estilo de vida não adiantou nada, que eu tive todos os sintomas, mas eu vou fazer uma correção. Eu tive todos os sintomas sim,
mas para a minha recuperação me ajudou muito. Então, isso é uma coisa importante também de dizer, porque talvez eu passei por todos os sintomas que eu nunca imaginei que eu pudesse passar com a menopausa. Inclusive, a minha decisão de falar foi dura, porque eu acabei pulando isso no início, mas existe um tabu, um medo, uma vergonha, né, de falar sobre menopausa, porque significa que a gente terminou, que a gente acabou, vou ser mandada embora, meu marido vai me largar por uma novinha. Agora meu corpo todo vai desandar, vai cair. A gente passa tanta coisa na nossa cabeça e ao mesmo tempo eu falava, gente, eu estou pronta para novos desafios, nunca trabalhei tanto e agora a menopausa vai me parar, porque eu tive essa sensação que eu não ia conseguir, porque eu falei, do jeito que eu estou, não vou conseguir. Como é que eu faço se eu tenho tanta coisa nova chegando na minha vida? Eu estou pronta para tantas coisas, me sinto preparada e a menopausa vai me parar? Não vai, não. Não deixe esse boicote acontecer com você. Então, o que é interessante? É fazer o alerta, é trazer informação, as pessoas procurarem profissionais adequados que vão trazer essa informação boa e tratar essa mulher de forma adequada. E eu ia lembrar, Adriane, a gente falou da questão dos sintomas e só para uma lembrancinha da osteoporose, né? A osteoporose é aquela fragilidade mas do a osso. osteoporose, ela pode vir junto com a menopausa? Ela acontece acontece logo após, a seguir, tá? Então ela é decorrente também da falta do hormônio feminino e isso vai fazendo uma perda óssea mais acelerada. É o meu próximo desafio. Não, se você está fazendo a reposição hormonal, você está protegida. Ai, que bom. Essa é a questão. E não são todas as mulheres que têm osteoporose, mas 30% das mulheres vão ter, que é o problema da nossa população mais idosa pela questão das fraturas, né? Que são bem prevalentes se a pessoa não trata e não leva isso de forma adequada. Então, acho que é um alerta importante. E sobre a questão tabu, quando você estava falando, eu lembrei, isso é fundamental a gente trazer essa informação, Adriane, de que os hormônios, eles são seguros, eles foram pesquisados e publicadas inúmeras pesquisas mostrando quanto que eles atingem no sangue, qual é a duração daquele efeito, quais são os possíveis efeitos benéficos e também riscos que podem acontecer. Inclusive, é importante a gente falar, tem algumas doenças que podem levar uma mulher a não poder fazer uso de hormônios na menopausa. Por exemplo, uma mulher que já teve um câncer de mama tratado é considerado uma contraindicação para fazer o uso dos hormônios. Então, consulte com o seu profissional de saúde, isso é muito importante, seu ginecologista, para ele lhe acompanhar e poder dar toda a orientação. Olha, consulte o seu profissional, mas fique atento às informações também, porque eu fui consultar o meu e o meu profissional não soube me ajudar nessa hora. Eu tive que correr atrás do meu prejuízo. E olha que ele é um médico extremamente competente. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, agora você tem um portal para isso, que é aqui. Você vem aqui, que aqui tem especialistas e mulheres que podem trocar informação com você, porque essa coisa, eu quero bater nessa tecla do hormônio por vários motivos, porque eu acho que existe sim essa mulher que não pode fazer, mas uma grande parte das mulheres podem fazer e tem medo de fazer. Por antemão, eu já falei, eu não posso fazer porque eu tenho uma tataravó, porque eu tive uma questão. Calma, antes de você colocar um não na sua vida, você vai entender qual é a melhor forma de você se tratar, porque você pode sim passar pela menopausa sem sofrer como minha mãe sofreu. Por exemplo, minha mãe passou pela menopausa calada. Porque ela tinha medo de falar isso pro meu pai, se sentir uma carta fora do baralho, né? Tinha medo de olhar para a vida dela como um fim, porque dá uma sensação de finitude, né? A menopausa, ela te trava, esse tabu Mas sabe que isso é interessante, a gente falar sobre a questão dos hormônios, de poder oferecer e sabermos que tem vários tipos várias doses, várias vias, e que isso vai ser decidido junto com a mulher e o seu médico, porque não necessariamente só o médico vai colocar. A mulher tem, e aí vem a informação importante de vocês terem, para poder conversar e ver o que é o ideal para cada uma de vocês. Temos que fazer uma lembrança, infelizmente, Adriane, que a maioria dos hormônios que hoje estão disponíveis para a população que pode pagar, eles não são caros, mas tem muitas mulheres que não têm condições de custear, apesar deles terem um custo reduzido, tem muitas mulheres que, de fato, aqui no Brasil hoje, não têm essa possibilidade, né? Então, existe um projeto de lei, está em análise, de poder colocar isso a nível populacional, né, pelo Sistema Único de Saúde, essas opções hormonais que são seguras, como a gente aqui está falando, e que tanto vão melhorar aí a qualidade de vida das mulheres brasileiras. Isso é muito importante. Aliás, teve uma PL, né, que foi... Ela está ainda. Teve uma consulta pública, que é onde as pessoas têm que participar
dizer, olha, eu acho que sim, porque vai trazer benefício, etc e tal, mas teve pouca participação. Provavelmente isso deverá voltar ainda para a gente E olha, poder eu vou abordar. ficar atenta e vou pedir para o pessoal aqui da nossa página, né, do nosso portal, me comunicar também para a gente poder fazer uma divulgação disso, porque é importante que nós, mulheres, que a gente olhe para esse assunto com amor, porque às vezes você que está aqui acompanhando fala, beleza, eu tenho condições de fazer, mas tem tantas outras mulheres que não estão aqui na live, que não têm condições de acessar esse tratamento e sequer essa informação. Então a gente está fazendo esse movimento por elas também, por essas mulheres, né? Então começa o movimento primeiro de você perder a vergonha e falar. Eu acho que esse é o meu papel aqui com vocês, de mostrar o que estava acontecendo comigo. Comecei fazendo isso com humor nas redes sociais, tive um engajamento gigantesco, tive um carinho das mulheres que eu me assustei até quando eu comecei a ver a quantidade de mulheres. O meu primeiro vídeo foi mais de 5 milhões de acessos, assim, num estalar de dedos. E aí eu percebi o quanto as mulheres são carentes desse assunto, e eu também não tinha informação para falar, eu estava ali só tirando sarro de uma situação que eu estava vivendo e não sabia o que fazer com aquilo, não sabia o que fazer com aquela informação. Sabe, Adriane, esse ponto é interessante, porque isso é aqui no Brasil, mas a gente vê, por exemplo, Estados Unidos. Eles vêm, eu acho que já há mais de um ano, eles vêm colocando assim, alguma matéria no New York Times, Times Magazine, sobre a questão da menopausa. E vem sempre uma queixa das mulheres, e às vezes até jornalistas, dizendo, eu fui traída. Existe um tratamento que me tiraria desse sufoco e eu não recebi do meu médico. Então, vem muito na linha que você está trazendo de que a falta de informação, às vezes, não é aquela mulher que a gente acha que é desprovida de informação. Não. Às vezes é médico. Muito. Mas o médico, eu vou falar, além da falta de informação, é um pouco da falta de estudo adequado. Então, ele tem receio. Ele não domina muito aquele tema, então fica mais complicado para poder tratar. Mas seja franco. Vamos tratar com pessoas que tratam desse assunto. Encaminha, né? Tem que ter olha, eu não sei exatamente, não sou especialista nesse assunto, mas posso te encaminhar. Então também falta mulher, né? Que bom ter uma mulher presidente. Mas tem muito profissional maravilhoso. Tem muito, mas assim, faz diferença. O homem ele fala sobre esse assunto, mas ele não sente. Não vivenciou aquilo, mas não é o lugar dele. Então eles ficam uma situação meio delicada, né? Mas eu acho que o profissional bem preparado, ele tem condições total de dar assistência adequada para a mulher, e muitos médicos, homens, obviamente, que estão junto com as mulheres nesse momento. Aliás, a gente está falando acho que independe de gênero, isso a gente tem que ser bem franco. Eu acho que a questão é profissional envolvido e sensível àquele problema. É entender que aquilo é um problema. Não dizer que isso faz parte do processo natural e dane-se. Não, vamos tratar, vamos encarar e vamos levantar essa mulher de volta para o que ela deve. Às vezes a gente vê no consultório isso muito bem. Vem a paciente cheia de sintoma. Quando inicia a reposição hormonal, quando ela volta, ela diz assim, eu agora estou me sentindo no meu corpo de novo. Eu estou adquirindo de volta o controle da minha vida. E é a verdade. Até gente que trabalha comigo falou, agora eu entendi. Gente que chegou agora, porque eu tenho muita gente que trabalha comigo há muitos anos, que acompanhou essa mudança. Porque o próximo assunto é esse, a importância da família, dos amigos e do marido ou da sua esposa estar perto de você e pensando, olhando para a mulher que está do teu lado e falando, meu Deus, ela mudou do dia para a noite. Não, ela não mudou do dia para a noite, ela está vivendo um processo que fez com que ela mudasse do dia para a noite, mas ela pode voltar a ser o que ela era, e a gente mesmo não se aguenta. Eu não precisava ter esse dedo apontado para mim, porque eu já não estava me aguentando, eu já estava tentando procurar a solução disso. Então, gente que trabalha comigo há pouco tempo falou, nossa, agora que eu estou te conhecendo, eu cheguei no pior momento da tua vida. Eu falei, é real, é verdade, você pegou a bomba atômica na mão, porque isso também acontece. Então, é importante a gente trazer essa informação para o nosso parceiro, para a sua parceira, para quem está perto de você, para que todo mundo possa te ajudar nesse momento também. Até meu filho falou, nossa mãe, você está insuportável. Quando eu escutei isso do Vitor, eu falei, eu estou mesmo, então eu estou mesmo. São, né? As pessoas que convivem mais conosco e que têm condições de fato avaliar, e independente de nós, né, da sensação individual de cada um, é a percepção das pessoas que nos acompanham e que têm essa condição de ver e poder apoiar. Também não é incomum a mulher vir à consulta dizendo, olha, eu até não estou sentindo tanta coisa, mas está a família inteira dizendo que eu estou diferente. Meu marido, meus filhos, então deve ter alguma coisa. Porque às vezes, isso é outra coisa interessante, a gente tem uma tendência de ir se adaptando com situações ruins. Então a gente é muito moldado, de acordo, e mulher mais ainda,
tá bom, faz parte, vamos lá, vamos seguir a vida, etc e tal. Só que isso começa a aparecer em outros ambientes, no trabalho, na casa, e aí a gente coisa olha para outras estoura. gerações. Eu olho para minha mãe e falo, como é que ela passou por isso sem tratamento? Ela se moldou a essa situação, ela se aceitou daquele jeito e administrou os calores, a falta de sono, o mau humor, do jeito dela. Isso, se ela tivesse, eu falo para ela, mãe, acho que você não teve o tamanho dos sintomas que eu tive, porque eu não sei se eu conseguiria, eu não ia dar conta disso. Então, tem mulheres que conseguem dar conta dessa situação e tem mulheres que não. Então, a gente está aqui para te dizer que você não precisa ter mais essa preocupação na sua vida, que você tem que se informar, porque a informação vale ouro, né? A informação hoje é um bem mais precioso. Eu acho que a gente pode até afirmar isso. A saúde é fundamental, mas hoje, em termos de vida no nosso planeta, a informação é o bem mais precioso. Porque, e outra, para a mulher, tendo informação e a gente tendo educação e a gente sabendo conduzir a nossa vida, a gente vai ter uma vida muito mais feliz do que o contrário. Então a informação, ela faz com que as pessoas, e aí entra junto informação, cultura, estudo, isso é fundamental. Agora que eu acho que a gente está falando mais da questão do climatério, mas vamos abordar a vida inteira da mulher. Ela precisa estar podendo exercer a sua vida com toda a qualidade, com todo o potencial que ela tem direito. E a informação passa por isso. Então as mulheres têm que saber o que acontece, o que não acontece, poder melhorar quando as coisas não estão bem e saber que tudo tem retorno. Olha que alívio, gente, olha que alegria você ter um lugar para poder trocar, poder perguntar. Aliás, tem perguntas já? Eu queria que vocês participassem, mandem suas perguntas. Depois essa live vai ficar também guardada para você participar em outros momentos, tirar suas dúvidas em outros momentos, mas vamos lá. Vamos, a primeira pergunta é para a doutora Maria Celeste. Quais exames devo fazer para saber que preciso fazer a reposição hormonal? Então, pergunta essencial. Não precisa fazer dosagem hormonal para verificar que a pessoa está nesse processo de transformação e de evolução de climatério. Por quê? Inclusive, às vezes a dosagem hormonal ela pode enganar. Por quê? Porque nesse processo de transição, os hormônios às vezes estão um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais bem para cima, outro bem mais para baixo, e não necessariamente eles vão estar apontando que está faltando algum hormônio. Então é muito mais importante, a gente sempre repete, o climatério é uma síndrome clínica, é um diagnóstico clínico. Chegou a Adriane com 48 anos, com calorão, irritabilidade, enlouquecida, porque os sintomas não estão deixando ela fazer a vida dela como ela sempre fez, é óbvio que é o climatério que está acontecendo. Há exames essenciais para a reposição hormonal, sim, a mamografia, estamos no Outubro Rosa, mamografia anual de 40 anos em diante para todas as mulheres, é o que a FEBRASGO, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade de Mastologia preconizam. Fundamental, antes de iniciar a reposição hormonal, a mamografia é importante. Alguns outros exames a gente acaba associando. Uma vez ou outra fazer um hemograma completo. Isso, perfil lipídico, glicose, tireoide, né? Enfim, mas essencial, de verdade, a mamografia é fundamental. E aí vai ser moldar a quantidade, a necessidade de reposição em nível dos sintomas e perfil de saúde de cada mulher. Mas esses são os exames mais importantes. E o teste de farmácia para menopausa funciona? Funciona. Gente, eu nem sabia que tinha um teste de farmácia para menopausa. Para mim, o teste foi o meu marido mesmo. Então, mas o que acontece? A gente falou aqui, né? A menopausa é quando o ovário parou de funcionar. Ele dá tantos recados que não precisa fazer um exame para ver isso. Acho que então, não, é desnecessário, tá? Na verdade, existe teste, a gente às vezes... Por exemplo, vamos falar uma coisa que é uma exceção? Aquela mulher que fez cirurgia da retirada do útero. Ela tirou o útero, ela não está mais menstruando, mas os ovários estão ali produzindo hormônio e ela veio muito bem, obrigada. Vamos supor que ela tirou o útero com 42 anos. E ela seguiu depois da cirurgia sem menstruar, sem sintoma. Mas chegou lá pelos 48, ela começa a ter sintoma. E a gente já sabe que aquilo foi porque o ovário agora sim começou a parar de produzir hormônio feminino. Nesse clássico apresentação que eu trouxe, não precisa nem dosar hormônio. Mas, se quiser fazer uma dosagem para ver, vamos supor que ela fez essa apresentação de início de sintoma bem antes, com 39, por exemplo. E eu quero saber se de fato aqueles sintomas são porque o ovário parou de funcionar, e aí é meio cedo, 39, 30, né? Então eu posso fazer uma dosagem para ver. Né? Mas não é o usual, não tem essa necessidade premente da gente fazer. E quem é o médico que trata a menopausa?
Então, falamos aqui bastante do ginecologista, né? É o médico. Por que que o ginecologista ele tem mais intimidade com a mulher ao longo da vida inteira? Porque ele já acompanhou a Adriane quando ela entrou, começou a menstruar, ela engravidou, foi ginecologista, e ela ao longo da vida inteira foi lá fazer os preventivos do câncer do colo do útero e foi acompanhada, enfim. É o médico que está mais próximo. Né? O endocrinologista também pode e deve acompanhar a mulher nesse momento, e é um médico que também tem especialização em hormônios e pode acompanhar essa mulher. E hoje, gente, clínicos gerais, se são bem orientados e bem conduzidos, eles também poderiam fazer o acompanhamento da mulher. Mas nós temos, né, prioridade aí mais para o ginecologista e o endocrinologista, que são aí os médicos mais afeitos, né, para essa vivência hormonal da mulher. Já falamos sobre tratamento, sobre como fazer o diagnóstico, sobre o médico, agora falar sobre os tratamentos. Tem muita gente perguntando sobre a terapia hormonal e tem gente que teve trombose. Tem muita gente perguntando sobre isso, se eles podem usar o hormônio. Então, essa pergunta é ótima, porque a trombose, o que é a trombose? É a formação de um coágulo, em geral, né, numa veia de membros inferiores, de pernas, enfim, e que isso pode viajar, esse coágulo, ele pode chegar em algum órgão importante, né? Como o cérebro, como o pulmão, enfim. Então, a trombose, ela é um evento importante, mas a gente precisa fazer uma diferenciação. Às vezes a trombose acontece porque a pessoa, por exemplo, a Adriane teve uma fratura e teve que ficar acamada por 2 meses ou parou muito a atividade física. Isso predispõe a se ter uma trombose. Isso é uma trombose que está ligada a um fator bem pontual da vida da Adriane, e não significa que a Adriane vá fazer tromboses ao longo da sua vida, depois daquele processo encerrado. Diferente, tem pessoas que têm doenças familiares, genéticas, predisposição para ter trombose, e aí no caso toda a família tem um histórico bem importante, e aí é um caso mais especial. Mas a Adriane, depois que teve essa trombose pós-fratura, pode fazer uso dos hormônios? Pode sim. Até porque isso é muito importante a gente chamar a atenção. Os hormônios que a gente usa para repor nesse momento são hormônios naturais. Os nossos próprios, que foram embora com a menopausa e que você está repondo os seus próprios. Ninguém está falando que eu estou querendo fazer uma reposição hormonal para ter 20 anos de idade. Eu tenho 51 e eu quero estar só com saúde, eu quero estar plena para desenvolver todas as minhas atividades. 51, então, isso é fundamental. São hormônios naturais exatamente iguais ao que você produzia, mas aí, nesse caso da trombose que a Adriane teve lá, a gente vai dar preferência para fazer uso pela pele do hormônio feminino. Aliás, é assim que eu tenho feito. Eu faço assim, a minha reposição hormonal, que muita gente me pergunta, e eu agora me sinto confortável de falar, porque tem uma doutora aqui do meu lado, quando eu estou sozinha, eu falo de todos os sintomas, mas eu tenho medo de falar da reposição, porque eu falo, vai que, né, gente, eu não tenho aqui do meu lado de especialista, então qualquer coisa me corrige. Mas eu faço de manhã e à noite. Eu faço, me adaptei maravilhosamente bem com creme gel, me adaptei maravilhosamente bem assim. É isso. Então, por que a gente fala, Adriane, que a diferenciação da pele ou pela boca? Pela boca a gente tem, depois que absorve o hormônio, ele passa no fígado. E nessa passagem no fígado, mesmo com o hormônio natural, a gente pode ter um pouco de predisposição para formar essas substâncias que podem levar a maior risco de trombose, de hipertensão, de algumas outras alterações, especialmente risco de coagulopatia mesmo. Então a gente dá muita preferência já para essas mulheres que têm por si só um pouco mais de chance de vir a formar trombose ao longo da vida, que seriam o quê? As obesas, as fumantes, as que já têm algum tipo de outros riscos cardiovasculares, a gente sim direciona muito o uso através da pele. Entendi. E até mais aí a gente já ficaria, né, com a possibilidade de fazer outros. Mas eu vou contar aqui um relato aqui meu. Quando eu começo a fazer o meu, né, eu também, como todas as pessoas que não têm informação, tinha pânico dessa coisa de reposição hormonal, porque demonizaram essa história por muito tempo, né? Então, até eu entender o que aconteceu, por que isso aconteceu, eu tive uma aula do Dr. André Vinícius, aqui eu quero deixar um grande beijo também. Ele falou, não vou nem te fazer uma consulta, vou te dar uma aula. E ele me deu uma aula sobre isso e me acalmou o coração. Por isso que eu falo da informação, né? Quando você recebe a informação de quem estuda, de quem entende do assunto, você acalma seu coração na hora. Então, primeiro eu comecei a me colocar, onde é que eu estou dentro da menopausa
quem sou eu nesse lugar, o que eu posso fazer, né? Vou atrás dos meus exames, agora sim, vou ver se é possível, fiz a minha mamografia. Então, fui atrás de tudo que eu tinha que fazer e começo a fazer minha reposição. Numa semana, eu volto pro meu trilho, é impressionante. Tem mulheres que é muito rápido, como foi com você, algumas pode demorar um pouquinho mais, mas é muito perceptível, né? Para mim foi muito perceptível. A diferença é impressionante. Eu fiquei muito impressionada. Aí ele falou, calma, porque agora a gente vai acertar, porque é uma coisa delicada, não é? Você vai acertando, depois que você acerta, você entra num trilho e a sua vida volta ao normal. Então, assim, parece que alguém tirou com a mão todos esses sintomas e me foi... Por que eu fiquei tão feliz de poder falar disso? Por que eu vim procurar um lugar para poder a gente ter segurança para falar? Por isso que eu caí aqui no Eu Tô no Clima, que eu tô aqui nesse lugar para falar com vocês, porque eu fiquei tão feliz de me ver livre de tudo isso. Eu falei, gente, eu preciso contar essa história para as mulheres. Dividir, né? Diferentemente do que eu ouvi, faz parte, eu quero dizer para vocês que não faz parte, que você pode dormir tranquila, que você tem solução, tá, meu bem? Que tudo vai voltar ao normal, uma questão de tempo. É isso aí. É fundamental. Acho que tudo isso que a gente está fazendo, Adriane, eu acho que tem um papel social de poder dividir, né, com as mulheres aí do Brasil inteiro essa possibilidade de ter uma vida boa e normal, mesmo depois de passar por esse período. E a questão que a gente às vezes fala, né, eu não vou comentar porque isso parece que eu estou ficando velha ou sei lá o quê, eu acho que é uma oportunidade. Eu sempre falo isso para as pacientes, às vezes elas vêm com aquela noção, puxa vida, né, doutora, mas mulher sofre, né, mulher tem que ter filho, mulher tem que isso, mulher menstrua, mulher não sei, e depois a mulher ainda entra na menopausa. Eu digo, gente, olha por outros olhos. É uma oportunidade da gente fazer uma reflexão. Será que eu fiz tudo bem como eu deveria ter feito? Eu ainda tenho uma enorme oportunidade pela frente para poder viver bem. É refletir, é reavaliar e fazer o projeto de vida já de acordo com o tratamento, se necessário. Que eu acho que isso é fundamental. E se você ainda não chegou na menopausa e por acaso está passando pela live ou está interessada, o teu caminho natural será esse. Então já se programa aí, tá? Porque é importante estar programado para esse momento. Vamos para mais uma perguntinha? Então, para finalizar, tem bastante gente com dúvida ainda sobre reposição hormonal, que estão perguntando até quando precisa fazer e qual que é a melhor opção, se é via chip ou pela pele, como a Adriane comentou. Então, até quando é uma pergunta bem importante, Adriane. Quando saiu, há 20 anos atrás, a publicação de um estudo muito grande americano e que foi um provocador de muito medo na população e também nos médicos do uso do hormônio, se ficava muito receoso e se dizia, usa por 5 anos, depois pare, enfim. Hoje, mesmo a sociedade brasileira e mesmo a norte-americana e mesmo a internacional de menopausa estão apontando para que o uso do hormônio ele vai ser mantido enquanto ele se mostrar necessário, benéfico para aquela mulher e que não surgiu nenhum efeito colateral. Então essa é a dica de hoje que se tem no mundo inteiro em relação à duração. O que a gente observa? É comum, depois que a mulher já está há uns anos fazendo uso a gente pode até experimentar uma dose um pouquinho mais baixa. Isso é uma coisa que a gente tem feito. A mulher que já está lá com 65 anos, às vezes ela se adapta e fica muito bem com uma dose um pouco menor, porque aquele período da transição, aquela montanha-russa precisa uma dose maior. Banho de banheira do hormônio. Então a gente a banheira entrar dentro e falar, aqui é meu lugar seguro. É isso. Agora eu quero fazer uma frase importante dessa pergunta do chip. O chip a gente vê em todas as sociedades médicas científicas, não só da ginecologia, endocrinologia, urologia, clínica médica, cardiologia, são 32 sociedades médicas já no Brasil hoje, mais a Associação Médica Brasileira, com uma questão de que os chips hoje, Adriane, eles são fabricados numa farmácia de manipulação aqui no Brasil, várias farmácias. E a gente, infelizmente, não tem dados suficientes de quais são os níveis que eles atingem no sangue, quais são os efeitos, quais são os riscos, qual é a duração daquele chip, como é que eu tiro? Eu sou uma mulher, estou usando o chip e eu desenvolvo um câncer de mama, como é que eu consigo tirar aquele chip? Então tem vários fatores, a gente vem tentando com a Anvisa, o Ministério da Saúde, para regulamentar esse uso do chip. E mais, a gente tem esse creme que você usa, ele é super pesquisado, super seguro. Eu tenho vontade e o de fazer efeito é dele, perfeito, gente. então não tem por que a gente optar por uma alternativa que não tem as evidências científicas suficientes, e eu estou colocando em risco a minha saúde, tudo que eu quero é saúde, né? E eu não vou fazer isso porque a gente hoje sabe que tem opções seguras, benéficas, com várias evidências comprovando
E eu tenho alternativas, então, que são aí as regulamentadas na farmácia. Então, eu falo para todo mundo, segurança, fazer dele um pingente, andar com ele no pescoço, de tão grata que eu sou esse gel, juro, gente, mudou minha vida. Então, bom, a primeira coisa, esse é um pontapé inicial de um início de relacionamento com vocês, né? A gente está começando aqui a abrir esse espaço através desse portal Eu Tô no Clima, para você se sentir à vontade. Eu quero que você fique no clima, assim como eu estou no clima, assim como a doutora está no clima, a gente está no clima pronta para novidades, para novos desafios. Eu estou no clima preparada para o que der e vier, porque eu estou me sentindo plena e muito bem, obrigada. Graças a essa informação e graças à mudança de vida depois da reposição hormonal, de um processo tão delicado e tão difícil para a vida da mulher, mas que a outra alternativa é horrorosa. Então, assim, para pensar, o envelhecer, o passar do tempo, o chegar na menopausa, está longe de significar o fim. Está começando um novo momento na sua vida e que a gente tem que estar plena. E você só vai conseguir estar plena se você tiver informação, se você buscar o seu caminho, se você trocar com outras mulheres. Por isso esse portal Eu Tô no Clima está aberto para vocês. Eu sou embaixadora desse portal com muito orgulho e eu quero deixar claro que esse é o primeiro momento, né? Eu falei dessa live ontem, anteontem. Quero deixar claro que esse portal está de portas abertas para a gente começar o nosso relacionamento, que é gigantesco. E você que acompanhou a live online, você passa para outra tua amiga, você avisa que essa live vai ficar guardada, né, gravada aqui, que você vai ficar salva, você vai poder acessar a hora que você quiser para tirar sua dúvida, e você pode fazer suas perguntas, você pode perguntar para mim, pode perguntar para a doutora, para as especialistas do nosso portal também Eu Tô no Clima, porque aqui é o lugar onde você pode se sentir em paz, segura, sem ter vergonha, pode ir direto ao assunto, que aqui é o nosso canto, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui, doutora, eu amei. Eu também, amei. da Eu mesma sabia forma. que ia ser muito bom. importante a gente Adorei. começar, a gente Muito tinha bom, que dar eu esse acho que é isso. pontapé É o pontapé inicial e vai ter vários outros. Muitos momentos importantes. Aproveite o Outubro Rosa, faça seus exames, né? Antecipe essas sensações todas que a gente comentou aqui, todos esses sintomas. Se olhe, cuide de você, porque esse é o nosso objetivo, que você seja uma mulher plena e feliz, independentemente da tua idade. Deixa eu dar um beijo aqui para essa live, que é o pessoal que está aqui também, do Eu Tô no Clima. Um beijo enorme para vocês, estamos todos juntos, viu? Valeu, Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.